Olá, primeiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 11ª aula de Sociologia, tá? Referente ao módulo 11 da apostila de vocês, que aborda um livro, o nome de um livro, inclusive eu não vou falar agora porque eu estou pedindo o nome desse livro na atividade, de Max Weber, tá? Inicialmente, gente, o Max Weber constatou que algumas mudanças que a reforma protestante causou na sociedade europeia se juntaram, assim, elas promoveram um certo afastamento da classe nova emergente, né, da classe nova que surgia, da classe média que surgia, sucedendo a burguesia comerciante, provocou nessas pessoas um afastamento dos dogmas católicos, quais sejam que o lucro e a usura, que eu também pedi na pesquisa, então não vou explicar o que é usura, seria um pecado, que o indivíduo na Terra, ele se conformando com as diferenças sociais enormes que haviam, né, seguindo aquele paradigma que foi ao indivíduo colocado como certo durante o regime feudal, né, na Idade Média, do século V ao século XV, praticamente, 1000 anos aí, ele teve essa classe nova, essa classe burguesa que enriquecia com o comércio, passou a se distanciar desses dogmas católicos, que na verdade diziam que o lucro e a usura aproximariam o indivíduo do pecado e da condenação. Então o indivíduo teria que se conformar com aqueles moldes estamentais, né, os moldes de não mobilidade social que havia na Idade Média. O senhor feudal, o nobre era nobre, o servo era o servo, o clero era o clero, enfim. Pelos dogmas católicos até a Reforma Protestante, a Igreja manteria um lucro, assim, manteria um luxo absurdo, porém condenaria qualquer tipo de enriquecimento, de lucro obtido pelos trabalhadores que haviam se tornado comerciantes. Percebe a contradição? Então, o Max Weber notou esse movimento estranho e notou também que a reforma protestante do Martinho Lutero causou um afastamento dessa classe que havia começado a comerciar, começado a poupar recursos, dinheiro, desses dogmas católicos e a aproximação deles dos dogmas protestantes, fixados pela nova doutrina protestante do Martinho Lutero, que dizia que o homem ele não seria condenado ao trabalho por ter sido expulso do paraíso. Ele teria o trabalho como uma forma de salvação, uma forma de honrar a misericórdia e o perdão de Deus. Percebe? Então, o lucro e o enriquecimento sem a ostentação, que eu também não vou entrar em detalhes, porque eu quero que vocês pesquisem isso para fixar muito bem essa matéria. Esse módulo, gente, é um módulo muito importante, mas é um módulo pequeno, tá? A gente vai explorar essas nuances todas ao longo do nosso curso. Esse módulo é mais uma apresentação, uma contextualização histórica do Max Weber e da obra dele, e assim como é que se diz?
uma introdução, um preâmbulo sobre uma análise que eu quero passar para vocês a respeito do desenvolvimento e da adequação de algumas nações e alguns povos ao capitalismo, em detrimento de outros. A relação dessa adequação mais fácil ou mais difícil com a religião, com a ética religiosa desses povos, percebe? E isso também é uma parte da pesquisa de vocês. Isso é muito importante. O ano passado eu passei essa mesma pesquisa para a Patota, para a turma toda do ensino médio do objetivo, e esse ano eu preciso que vocês façam, identifiquem um nome e classe, porque eu vou ler um por um. Eu quero, depois, através daquela nova ferramenta lá do Akadesk, comentar com aquelas pessoas que estão muito distantes da verdade e conversar com vocês, quem sabe até marcar uma aula a respeito disso. Por quê? Porque essa parte da sociologia define muitos conceitos que vocês precisarão ter a partir de agora e a partir da definição da vida profissional, quando forem determinar o ritmo de sucesso de vocês, o ritmo de acertos de vocês, ou o engajamento, a vida sob alguns dogmas que talvez não favoreçam esse sucesso de vocês. Então, eu preciso que vocês estudem isso, preciso que vocês pesquisem. Não adianta ficar copiando um do outro sem ter a menor noção, gente. Isso é importante. Eu vou colocar um PDF anexo na tarefa de vocês, que pode ser impresso, e vocês podem responder essas perguntas na folha impressa, ou fazer numa folha de papel que vocês possam destacar do caderno, com uma letra que eu possa entender, por favor. Não esqueçam de identificar tanto essa folha como a folha de caderno, caso vocês queiram fazer em folha de caderno, com o nome de vocês e a classe de vocês, para que eu possa saber quem fez. Esse trabalho vai definir... É o primeiro trabalho, tá? Durante o segundo bimestre, tanto em filosofia como em sociologia, nós teremos 2 trabalhos grandes a serem entregues. Duas pesquisas que eu vou escolher. A primeira, de sociologia, para o primeiro ano, é esta. A respeito do módulo 11, se eu falei 10, me perdoem, módulo 11 da apostila de sociologia de vocês, página 51, tá? Então, gente, por favor, façam essa pesquisa, respondam, leiam, é só uma página, tá? É só a página 51, porque a partir da 52, gente, ó, eu vou dar uma canja para vocês, hein? Vou dar uma molezinha básica aqui para vocês. A partir da 52 e 2/3 da 53 é um trecho desse livro. São coisas que o Max Weber escreveu, que, na minha humilde opinião, exigem uma leitura um pouco mais dedicada para quem for seguir a área de economia, a área de sociologia. É importante que vocês leiam Max Weber para entender melhor a movimentação globalista, né? O desenvolvimento do capitalismo até chegar na movimentação globalista que nós vivemos hoje em dia. E associar com as éticas religiosas. Mas, em nível de ensino médio, eu acredito que a página 51, o módulo 11 da apostila de vocês, é o suficiente para vocês responderem essa pesquisa e terem ideia, assim, uma ideia de quais foram as conclusões que o Max Weber observou, quais foram as mudanças causadas na sociedade ocasionadas pela reforma protestante, que o Max Weber observou e associou
com o sucesso do capitalismo, com a adequação ao ritmo capitalista. Ok? Então eu desejo a todos bons estudos, força nessa pesquisa, por favor façam, não copiem e, né, na medida do possível entreguem. Porque no primeiro bimestre nós consideramos praticamente um conceito para todos, né? Quem participou, meus parabéns. Quem respondeu as questões, quem estudou e fez algumas atividades de opinião própria, meus parabéns. E para quem não estudou, eu vou advertir, gente, essas matérias, sociologia e filosofia, podem parecer para vocês agora no ensino médio, que vocês estão cheios de tarefas, coisas assim secundárias. Mas quando vocês estiverem exercendo as carreiras profissionais de vocês, e agora mesmo, na escolha dessas carreiras, esses conceitos que a gente passa para vocês durante o ano, serão assim de muita utilidade, certo? O pensamento filosófico, a reflexão sobre alguns temas é muito importante. E os temas abordados pela sociologia também são importantes para que vocês entendam a economia, entendam o mercado, entendam a realidade na qual vocês vivem, a realidade urbana, a realidade do dia a dia, a rotina, né? O trabalhar para ganhar dinheiro, para se sustentar e para avisar o lucro, para enriquecer, enfim. Melhorar o padrão de vida, ter ascensão social, certo? A mudança de classe social. Então é isso que eu gostaria que vocês entendessem ao estudar o módulo 11 da apostila de Sociologia. Tá ok? Gente, muito obrigado pela atenção. Bons estudos.